reportagem mais importante que eu fiz foi essa da venda do Zé Roberto para o Real Madrid. Ela ganhou prêmio, ela foi inédita, ela foi absolutamente documentada, gerou uma investigação da Receita Federal na Portuguesa. Essa foi a primeira. Do ponto de vista, vamos dizer assim, humano, eu acho que a reportagem mais legal que eu fiz foi também sobre a Portuguesa, que era a história do seguinte: no campeonato de 1998, aquele que a Portuguesa disse ter sido roubada pelo Castrilli, um pouco antes, a Portuguesa esteve a ponto de disputar o quadrangular da morte. E a Portuguesa, os diretores da Portuguesa criaram montaram um esquema para tentar comprar o goleiro da Portuguesa Santista. Só que o dinheiro nunca chegou até o goleiro nunca soube de nada. E por um monte de circunstâncias, a partir dali houve uma grande atrapalhada, houve uma sucessão de atrapalhadas incríveis. Mas o que é fato é que a vida desse goleiro foi muito prejudicada, sem ele ter tido culpa nenhuma. E eu encontrei esse goleiro um ou dois anos depois do fato, consegui entrevistá-lo, consegui o contrato. A Portuguesa fez um contrato de trabalho de gaveta com ele, porque depois do jogo, o que aconteceu? Porque foi assim, um vice-presidente pegou um dinheiro para comprar o goleiro. Ele entregou para um diretor. Esse diretor deu sumiço no dinheiro. O goleiro, a Portuguesa conseguiu passar de fase. O jogo foi 4-4, mas o goleiro jogou muito bem. Aí esse vice-presidente chamou o goleiro para contratá-lo, porque na verdade ele queria saber se o goleiro tinha recebido dinheiro. Quando ele descobriu que o goleiro não tinha recebido dinheiro, ele não quis mais contratar, mas aí o goleiro forçou que ele fosse contratado. Aí ele ia para a Portuguesa de Esportes. Quando ele ia, saiu uma notícia num jornal que existia antigamente, Gazeta Esportiva, falando, o cara tinha ouvido a história pela metade. Aí o goleiro não pôde mais se apresentar. Então ficou parado recebendo e o contrato não foi registrado na federação. Aí o goleiro foi jogar numa outra cidade no interior de Goiás. E ficou com 2 contratos. Depois o outro contrato foi uma salada imensa. E quando eu entrei na história e contei toda a história, houve entre os próprios diretores, um trapaceando o outro. Foi um negócio incrível aquilo. Então, aquilo foi muito bacana porque mostrava muito como era o mundo do futebol e tinha esse drama desse goleiro. Foi muito legal. Uma outra matéria que foi muito importante, que aí eu não fiz como repórter, mas como editor aqui no Lance, foi a reportagem que derrubou o presidente do Flamengo. Essa, talvez de todas, tenha sido a mais importante, porque derrubou um presidente de um clube como o Flamengo, mas eu era apenas o editor, tinha um repórter em que eu orientei, que ele era bem iniciante na época, hoje trabalha na Folha de São Paulo já há alguns anos. Isso foi uma coisa que a gente conseguiu mostrar que tinha transação de dinheiro entre diretores, com um jogador e tal, e aí a situação do presidente, que já era ruim, acabou e ele foi derrubado, que foi Edmundo Santos Silva. Essa foi outra matéria que eu acho bem legal, foi a matéria quando eu fiz que a Parmalat estava fora do Palmeiras. Que o Palmeiras tinha ido embora, tinha rumores e tudo, mas foi o primeiro que disse que isso eu acho que foi bem legal também. E essa do Botafogo de Ribeirão Preto, que pela complexidade de um monte de juiz. Esse caso foi muito engraçado, porque a gente conseguiu levantar cheques para o presidente da Portuguesa, para o comprador de árbitros. Eu entrevistei... Do Botafogo, né? Do presidente do Botafogo, O presidente do Botafogo, comprador de árbitros. Eu entrevistei um monte... E outra coisa que é muito curiosa é que essa matéria foi morrendo um monte de gente ao longo da reportagem, todas por coisas casuais. Por exemplo, o técnico do Botafogo na época estava falando ao telefone e não sei o que aconteceu, que ele caiu com o carro dentro de um rio de Ribeirão Preto, morreu. Um cara que é um dos caras mais poderosos um funcionário que me deu uma informação. Isso só foi dificultando mais, né? As pessoas, depois que as pessoas me davam as informações, o técnico do Botafogo, nem falei com ele, mas muitas pessoas foram morrendo. Até o promotor do caso morreu de câncer. É um caso meio maldito, já morreram umas 12 pessoas desse caso.